Fala, galera! O nosso assunto é termoquímica, calor de formação, que é definido como a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Essa é a definição do calor de formação. Estado padrão? O que é o estado padrão, professor? São as condições que são consideradas como condições padrão. Pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Vamos ver exemplos de reações que representam ΔH de formação. Se eu pegar o carbono grafite, detalhe, o estado padrão também tem que apresentar a forma alotrópica mais estável do elemento. Então, no caso, carbono grafite, mais O2, formando CO2. Eu estou formando um mol de uma substância composta, no caso CO2, a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, o ΔH dessa reação vai ser o ΔH de formação do CO2. Outro exemplo, se eu pegar H2 mais 1,5 de O2, formando H2O. Eu estou formando um mol de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Essa reação vai me dar o ΔH de formação da água. Se eu pegar a reação, H2 mais um enxofre rômbico, que é a forma alotrópica mais estável do enxofre, mais 2O2, formando H2SO4. Eu estou formando um mol de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. O ΔH dessa reação é o ΔH de formação do H2SO4. Então, por definição, isso é o que a gente chama de ΔH de formação. E por que esse ΔH de formação ele é importante? Porque a partir desse ΔH de formação é possível calcular o ΔH da reação, usando a seguinte ideia. O ΔH vai ser igual ao somatório dos ΔHs de formação dos produtos menos o somatório dos ΔHs de formação dos reagentes, com uma observação importante. Toda substância simples tem ΔH de formação igual a 0. É lógico, se o ΔH de formação é a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma substância composta, a própria definição de ΔH de formação está relacionada com substâncias compostas. Portanto, substâncias simples terão ΔH de formação igual a 0. Então, usando essa ideia de que o ΔH da reação é o somatório dos ΔHs de formação dos produtos menos o somatório de ΔH de formação dos reagentes, a gente pode pegar esse exemplo da combustão da glicose. Glicose reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água, a equação já está balanceada e as substâncias estão nos seus estados físicos da própria reação. Então, como que a gente vai calcular o ΔH da reação? O ΔH vai ser igual, somatório dos ΔHs de formação dos produtos, 6 vezes o ΔH de formação do CO2, mais 6 vezes o ΔH de formação da água. Pronto, isso é o somatório dos ΔHs de formação dos produtos, menos o somatório dos ΔHs de formação dos reagentes, ou seja, menos o ΔH de formação da glicose. Professor, e o ΔH de formação do O2? O O2 é uma substância simples, portanto, ele tem ΔH de formação igual a 0. Então, de posse dos valores do ΔH de formação do CO2, do ΔH de formação da água e do ΔH de formação da glicose, que são dados que são fornecidos, tá? No enunciado, se for na resolução de um problema, vai ser resolvido, vai ser fornecido, você consegue encontrar o ΔH
a partir dos ΔHs de formação, ok? Um grande abraço e até a próxima.